Alexandre Porce não participa da nossa sessão por um compromisso pessoal. Cumprimento também os diretores, demais colegas e todos os presentes a esta sessão de número 11 de 2025. Temos um processo de saneamento, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Vamos dar início, então, à nossa pauta. Hoje temos análise do processo número 1539-3900-230, que trata do recurso da Corsan ao auto de infração número 4 de 2024. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor é o conselheiro Marcelo Spilk. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Quero saudar Vossa Excelência, saudar o conselheiro Porce, conselheiro Lucas, nosso diretor-geral, e saudar a todos que estão participando desta sessão. Vou de imediato iniciar o exame desse processo, já dito por Vossa Excelência que se trata de um recurso da Corsan ao auto de infração número 4/2024. Do relatório. Trata o presente expediente de recurso apresentado pela Corsan ao auto de infração 4/2024, emitido em decorrência de fiscalização realizada de forma remota por meio de análise documental para verificação quanto à aplicação dos valores homologados por meio das resoluções 366 de 2022 e 426 de 2023, a serem utilizados no custeio da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social. A equipe técnica elaborou o relatório de fiscalização 3/2024, que apresentou de forma objetiva a descrição dos fatos apurados. Diz esse relatório: conforme comunicado pela Corsan no ofício 1476 de 2023 e posteriormente no ofício 399/2024, os valores de R$ 2.207.728 e R$ 6.912.123 e R$ 8.888.479 arrecadados, referentes aos exercícios 2019, 2020 e 2021, respectivamente, e homologados pelas resoluções 366 de 2022 e 426 de 2023, para custeio da adequação das instalações prediais de esgoto dos usuários enquadrados na categoria residencial social, não foram aplicados. Em 3 de abril de 2024, foi lavrado termo de notificação número 3/2024, sendo a companhia notificada no mesmo dia para apresentar manifestação no prazo de 15 dias pelo seguinte fato apurado: a delegatária descumpriu o que consta nas resoluções 366 de 2022 e 426 de 2023, enquadrando-se no grupo C, inciso 8º, que é deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da GERES, da Resolução Normativa número 13 de 2014. Através da Carta 1283 de 2024, datada de 20 de abril de 2024, a Corsan solicitou dilação do prazo por 15 dias para a apresentação das manifestações solicitadas. O pedido da companhia foi indeferido, tendo em vista a ausência de manifestação tempestiva, conforme determinado no termo de notificação número 3/2024. Em 17 de 7 de 2024, através de comunicado, foi informado que os prazos processuais estiveram suspensos na AGERES até a data de 7 de junho, em função da calamidade pública que assolou diversos municípios do Rio Grande do Sul. Em 25 de julho de 2024, foi elaborado o relatório de acompanhamento de fiscalização número 2/2024, e em 2 de agosto de 2024, a exposição de motivos.
Em 2 de agosto de 2024, foi lavrado o auto de infração número 4/2024, conforme descrito a seguir. A delegatária descumpriu o que consta nas resoluções 366 de 22 e 426 de 2023, quanto à aplicação dos recursos arrecadados com a tarifa de disponibilidade, enquadrando-se no grupo C, inciso 8º, que é deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS, da Resolução Normativa 13 de 2014. A empresa foi notificada do descumprimento no dia 3 de abril de 2024, por meio do relatório de fiscalização 3/2024 e termo de notificação número 3/2024, com prazo de 15 dias para a manifestação e correção da não conformidade identificada. No entanto, a manifestação foi encaminhada somente em 20 de abril de 2024, ou seja, de forma intempestiva. A penalidade aplicada foi de multa no valor de R$ 10.476, calculada conforme apresentado na respectiva exposição de motivos, em observância ao artigo 7º e aos condicionantes estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução Normativa 13/2014. A companhia foi notificada e apresentou, através da carta número 2236 de 2024 e seu anexo, pedido de reconsideração, solicitando, 2 pontos, o conhecimento do presente pedido de reconsideração, a atribuição de efeito suspensivo automático ao presente pedido de reconsideração, nos termos do artigo 23, parágrafo único da Resolução Normativa número 32/2016. Ainda, a suspensão do processo administrativo sancionatório em tela para que sejam iniciadas as tratativas para a celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC, entre a Corsan e a AGERGS, com respaldo no artigo 16 da Resolução Normativa número 13/2014, e com o objetivo de substituir a penalidade objeto do auto de infração 04/2024 por um conjunto de medidas voltadas à inclusão da população em situação de vulnerabilidade social, em linha com o programa Vem com a Gente, VCG, desenvolvido pela AEGEA e reconhecido em âmbito nacional e internacional. E ainda, sucessivamente, caso não haja interesse da AGERGS na celebração de TAC com a Corsan, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, pede-se que a penalidade objeto do auto de infração 04/2024 seja revista e anulada, em prestígio ao princípio constitucional da razoabilidade, tendo em vista a existência de justificativas fáticas pertinentes. Em 23 de agosto de 2024, através do encaminhamento número 55/2024, o processo foi encaminhado para a Diretoria-Geral para as providências cabíveis, uma vez que a Resolução Normativa 47/2019 estabelece os critérios e procedimento para a celebração de termo de compromisso de ajuste de conduta, a seguir descritos. No artigo 1º, a AGERGS poderá, nos processos sancionatórios instaurados pela agência e alternativamente à imposição de penalidade, firmar termo de compromisso de ajuste de conduta, o TAC, com as delegatárias dos serviços regulados pela agência, com vistas a adequar a conduta desses agentes às disposições legais, regulamentares e contratuais. Artigo 3º. A solicitação será encaminhada à Diretoria-Geral da AGERGS, que realizará a análise técnica do pedido, com o apoio das diretorias competentes, observando que, 1. Se favorável, indicará as condições para a formalização do TAC, incluindo a multa a ser aplicada pelo eventual descumprimento do TAC e o plano de ações e ou investimentos a serem realizados pela requerente,
para posterior encaminhamento da proposta à deliberação do Conselho Superior. 2. Se desfavorável, prosseguirá a instrução do processo sancionatório, hipótese em que a requerente deverá ser intimada a pagar a multa ou a interpor recurso ao auto de infração ao Conselho Superior no prazo de 10 dias, contados da intimação. Em 26 de dezembro de 2024, através da informação conjunta DJ, Diretoria Jurídica e Diretoria Técnica, número 11/2024, apresenta a análise técnica indicando-se a formalização do TAC em substituição à penalidade objeto do auto de infração 04/2024 por um conjunto de medidas voltadas à inclusão da população em situação de vulnerabilidade social, é um encaminhamento aconselhável para adequar a conduta do agente às disposições legais, regulamentares e contratuais. Na informação conjunta, é apresentado que no pedido de reconsideração, a companhia alegou que, com efeito, a penalidade aplicada deixou de considerar, diz a recorrente, o processo de privatização da Corsan, concluído em julho de 2023, com a assinatura do contrato de compra e venda de ações, seguido da repactuação da grande maioria dos contratos de concessão detidos pela companhia, o que naturalmente gerou impactos inevitáveis a qualquer processo de transição dessa magnitude. Que a proposta apresentada pela Corsan em janeiro de 2024 para a nova composição de custo do serviço de ligação intradomiciliar dos usuários de baixa renda, em razão da defasagem dos valores previstos nas resoluções homologatórias anteriores da AGERGS, proposta esta que não chegou a ser respondida formalmente pela AGERGS. E prossegue a Corsan. O fato dos recursos arrecadados com as tarifas de disponibilidade nos exercícios de 19, 20 e 21 permanecerem disponíveis para serem utilizados em conformidade com a finalidade almejada pela AGERGS e pela própria companhia, que é benefício a usuário de baixa renda, sem qualquer prejuízo ao interesse público. E ainda que, na prática, a manutenção dessa penalidade punirá os investidores que assumiram apenas um ano o controle acionário da companhia e estão realizando investimentos bilionários para promover a universalização do saneamento básico nos municípios atendidos. Continua. Tem-se, nesse sentido, a ausência de razoabilidade da penalidade aplicada à Corsan, já que a privatização e a repactuação dos contratos de concessão em curso implicam o alcance do mesmo objetivo almejado com o processo administrativo em tela, que é a universalização dos serviços de esgotamento sanitário nas concessões detidas pela companhia, com especial atenção à população de baixa renda. E mais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a penalidade aplicada ao particular pela administração pública deve ser analisada com base na razoabilidade, levando em conta a gravidade do descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial e a proporcionalidade, tendo-se pronunciado em situações específicas, no sentido de que a falta de demonstração de prejuízo, a aceitação implícita e o aviso prévio das dificuldades enfrentadas pelo particular podem afastar o cabimento da sanção. E aí cita esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, o de número 914/087, do Rio de Janeiro, relator, ministro José Delgado, primeira turma, julgado em 4 de 10 de 2007. E ainda diz a Corsan que o caso concreto aponta que há justificativas plausíveis e compreensíveis para a conduta que ensejou a aplicação da penalidade em tela. Portanto, não há conduta suficientemente grave para ensejar a aplicação da penalidade de multa, que deve ser afastada e substituída por um termo de ajustamento de conduta, TAC, que envolva um amplo programa de benefícios em favor dos usuários de baixa renda, em prestígio ao interesse público e em conformidade com o disposto no artigo 16 da Resolução Normativa número 13 de 2014. Posteriormente,
apresenta sua manifestação que reproduzimos na íntegra, que é a seguinte. Quanto ao processo de privatização da Corsan, esclarecemos que, como a própria Corsan explicitou, o processo de privatização foi concluído em julho de 2023. No entanto, quando questionada a respeito da aplicação dos valores já homologados, a companhia afirmou, em 9 de outubro de 2023, que iniciaria as obras em 15 de outubro daquele ano e realizaria 1.511 ligações factíveis até 31 de janeiro de 2024. Ademais, em momento algum, durante o período entre a primeira homologação, que foi em março de 2022, e a abertura do processo de fiscalização, que foi em dezembro de 2023, a Agex foi chamada para tratar de dificuldades na aplicação dos valores em função da privatização. Quanto à afirmação da companhia de que foi feita proposta para a composição dos custos dos serviços de ligação intradomiciliar dos usuários de baixa renda e que os valores homologados pela Resolução 366/2022 estavam defasados, informamos que, na verdade, não houve uma proposta por parte da Corsan para análise desta agência. Somente foram enviadas as memórias de cálculo após solicitação desta diretoria, uma vez que o ofício 1476 de 2023 afirmou que seriam realizadas 1.511 ligações com um custo unitário de R$ 3.300 para cada ligação, divergindo dos valores homologados pelo Conselho Superior e sem explicar a metodologia utilizada para a atualização dos valores. Outro sim, salientamos que os valores homologados pela Resolução 366 de 2022, referentes às ligações intradomiciliares, que é os artigos 2º e 3º, ficaram defasados em função de sua não aplicação pela companhia no momento correto, ou seja, deveriam ter sido aplicados logo após a sua homologação. Ocorre o mesmo com o total arrecadado com a tarifa de disponibilidade, conforme o artigo 1º da Resolução 426 de 2023, uma vez que, até a presente data, nenhuma quantia homologada foi aplicada pela Corsan no custeio da adequação das instalações prediais de esgoto para os usuários enquadrados na categoria residencial social. Ao contrário do que consta no item 3º supracitado, apesar dos recursos arrecadados com a tarifa de disponibilidade nos exercícios de 19, 20 e 21 permanecerem disponíveis para aplicação nas obras de adequação intradomiciliares, nenhuma obra do intradomiciliar foi realizada, gerando prejuízo tanto aos usuários residenciais sociais, que teriam esse direito quanto ao meio ambiente e à saúde pública, conforme descrito na exposição de motivos. A empresa alega diversas vezes, ao longo do pedido de reconsideração, a ausência de razoabilidade da penalidade de multa aplicada. Quanto a esta afirmação, analisando o relatório de fiscalização que alicerçou a lavratura do auto de infração, constata-se que o procedimento executado pela dosimetria da penalidade apresenta a fundamentação exauriente do ponto de vista de aplicação da metodologia para o cálculo do valor base da multa, no caso concreto, não desbordando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No item 17 do documento, a empresa afirma que a penalidade punirá os investidores que assumiram apenas um ano o controle acionário da companhia. No entanto, conforme explicitado na informação DJ número 117 de 2024, a Corsan não pode se eximir ou embaraçar o exercício das prerrogativas regulatórias quanto à aplicação de penalidades acerca da constatação de fato, ação ou omissão praticado ou ocorrido no período anterior à desestatização. Reproduzimos a seguir trecho da informação DJ número 117/2024, que tratou do tema. Diz: a desestatização da Corsan, em apertada síntese,
se refere à transferência do controle acionário de maneira que a nova gestão não deve considerar seu ingresso na prestação de serviço como um marco zero. Vale dizer, o acionista controlador não poderá se eximir de obrigações havidas em período anterior à privatização. Quanto ao pedido de celebração de TAC, a Resolução Normativa 47/2019, que estabelece os critérios e os procedimentos para a celebração de termo de compromisso de ajuste de conduta entre a AGERGS e a delegatária, assim dispõe, no seu artigo 1º. A AGERGS poderá, nos processos sancionatórios instaurados pela agência e alternativamente à imposição de penalidade, firmar termo de compromisso de ajuste de conduta, TAC, com as delegatárias dos serviços regulados pela agência, com vistas a adequar a conduta desses agentes às disposições regulamentares e contratuais. Nesse sentido, destacamos ainda a citação da informação conjunta DJDT número 01/2024, a respeito desse instrumento. Diz André Sadi e Rodrigo Azevedo Greco, citando a doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em obra de 2003, página 157, eles assinalam que o referido autor conceitua os TACs como ato jurídico complexo, característico da administração pública consensual e praticado entre a administração e administrado, ou mesmo com outro ente público, neste caso, quando esteja em situação assemelhada à do administrado, com o objetivo de substituir, em determinada relação administrativa, uma conduta primariamente exigível por outra conduta secundariamente negociável, com a finalidade de possibilitar um melhor atendimento de interesses públicos. E segue ainda, adicionalmente, os referidos autores igualmente citam o lecionário por Carlos Ari Sundfeld e Jacinto Arruda Câmara, em obra de 2011, página 133, acerca do que vem a ser o TAC. Dizem esses autores: a literatura denomina como acordos substitutivos na esfera administrativa os atos bilaterais, celebrados entre a administração e particulares, com efeito impeditivo ou extintivo de processo administrativo sancionador e excludente da aplicação ou execução de sanção administrativa. Acordos substitutivos são alternativas a atos administrativos sancionadores. Depreende-se que os TACs são instrumentos consensuais substitutivos ou suspensivos de composição de conflitos entre a administração e, nos casos de procedimento administrativo sancionador, os infratores, com o fim de almejar interesses públicos específicos. E prosseguem esses autores. 3 são, portanto, as características desses acordos. Primeiro, a consensualidade inerente de qualquer acordo. 2, segundo, a alternatividade necessária à substituição ou suspensão. E terceiro, a finalidade pública decorrente do interesse público específico. Como podemos depreender das situações supra, não há um direito subjetivo à celebração do TAC, principalmente quando constatado que a Corsan vem reiteradamente descumprindo as determinações da AGERGS. Nesta perspectiva, diante da contumácia da Corsan em não apresentar as informações requisitadas ou apresentá-las fora do prazo determinado, de forma reiterada, cabe à AGERGS a adoção do melhor instrumento em prol da concretização do interesse público, qual seja, a multa. Pois nos dizeres de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aspas, jamais se cogita de negociar o interesse público, mas de negociar os modos de atingi-lo com maior eficiência. Fecho aspas. Isto é deste professor, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Novos Institutos Consensuais da Ação Administrativa, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, volume 231, página 130 a 156, de janeiro a março de 2003. Diante do exposto, as diretorias da AGERGS opinam pelo indeferimento do pedido de reconsideração da Corsan contra a penalidade de multa aplicada, mantendo-se integralmente a multa do auto de infração, número 4/2024. Por fim,
Sugerimos à diretoria-geral que seja aberto processo específico para atualização dos valores referentes ao custo das adequações intradomiciliares e do montante arrecadado com a tarifa de disponibilidade nos exercícios anteriores. A direção-geral, em 27 de dezembro de 2024, comunica que foi aberto o expediente 002080-3900/24, dígito 9, em atenção à sugestão apresentada na informação conjunta DJDT número 11/2024, com o objetivo de atualizar os valores referentes ao custo das adequações intradomiciliares e do montante arrecadado com a tarifa de disponibilidade dos exercícios anteriores. A diretoria-geral, os termos do disposto no artigo 24 da Resolução Normativa 32/2016, e considerando o contido na informação conjunta do DJDT número 11/2024, mantém o auto de infração número 4/2024. Encaminha o recurso ao Conselho Superior para deliberação final no âmbito da GES. Este é o relatório, eminente presidente. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós não temos inscritos, só vou verificar de novo aqui. Não temos inscritos para a sustentação oral. O senhor pode prosseguir com a fundamentação do seu voto, por favor. Muito bem. Então, vou passar agora ao exame da fundamentação, dizendo que a GEDS já atua na área de saneamento por previsão na Lei 10.931 de 1997, desde a sua criação até a sua revogação pela Lei 16.266, de 27 de dezembro de 2024, que dispõe, 2 pontos, no seu artigo 2º, compete à GERGS a regulação dos serviços públicos delegados de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, bem como a regulação dos serviços públicos de titularidade da União ou dos municípios, delegados à agência por instrumento convenial ou contratual, nas seguintes áreas. 1. Saneamento. O saneamento, de competência do Poder Municipal, teve a sua regulação delegada à GERGS mediante convênio específico, em decorrência da Lei Federal 11.445 de 2007, que, ao estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico, exigiu a atuação de órgão regulador para a validade dos contratos de prestação de serviço de saneamento. A GERGS, através da Resolução Normativa 32, de 18 de outubro de 2016, com suas alterações posteriores, disciplinou os processos administrativos de fiscalização dos serviços públicos regulados pela GERGS e de aplicação de sanções regulatórias. E, através da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014, disciplinou sobre as infrações e as sanções aplicáveis pela GERGS aos delegatários de serviços públicos regulados. Na fiscalização realizada pela GERGS, foi constatada uma não conformidade de acordo com o apresentado na exposição de motivos, conforme comunicado pela Corsan no ofício 1476 de 2023 e, posteriormente, no ofício 399 de 2024. Os valores são aqueles a que já me referi anteriormente e, dizendo, enquadrados na categoria residencial, todos esses para custeio da adequação das instalações prediais de esgoto dos usuários enquadrados nessa categoria residencial social não foram aplicados, sendo registrada uma não conformidade. A empresa foi notificada no dia 3 de 4 de 2024 do descumprimento por meio do relatório de fiscalização 3/2024 e termo de notificação também número 3/2024 e com o prazo de 15 dias para a manifestação e correção da não conformidade identificada. No entanto, a manifestação foi encaminhada somente em 20 de abril de 2024, ou seja, de forma intempestiva. Assim, ao descumprir o que consta nas resoluções 366 de 2022 e 426 de 2023, quanto à aplicação dos recursos arrecadados com a tarifa de disponibilidade, a Corsan foi enquadrada no grupo C, inciso 8º, deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da GERGS, conforme disposto na Resolução Normativa número 13 de 2014, que no seu artigo 4º prevê que constitui infração sujeita a multa
Dois pontos. Inciso 8º, deixar de atender o disposto nas resoluções e demais atos normativos da AGERGS. Além disso, a área técnica utilizou os condicionantes estabelecidos para a dosimetria da pena, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução Normativa número 13, de 7 de outubro de 2014, chegando ao percentual de 90% da penalidade máxima estabelecida para o grupo C. Diz no seu parágrafo 1º, na fixação do valor das multas serão consideradas a abrangência e a gravidade da infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem oferida pela infratora e a existência de sanção administrativa irrecorrível nos últimos 4 anos. Assim, foi aplicada a multa no valor de R$ 10.476. Dessa forma, conforme disposto no seu artigo 24 da Resolução 32, não sendo reconsiderada a decisão, o recurso foi remetido ao Conselho Superior para a deliberação final no âmbito da AGERGS. A concessionária apresentou recurso tempestivamente, alegando, em uma síntese apertada, que a penalidade aplicada é incompatível com o princípio constitucional da razoabilidade, na medida em que ignora o contexto fático que levou à ausência de comprovação da utilização dos recursos em tela para a realização de ligações intradomiciliares de usuários da categoria social, e que a penalidade aplicada deixou de considerar o processo de privatização da Corsan, que naturalmente gerou impactos inevitáveis a qualquer processo de transição desta magnitude, que a proposta apresentada pelo Corsan em janeiro de 2024 para a nova composição de custos do serviço de ligação intradomiciliar dos usuários de baixa renda não chegou a ser respondida formalmente pela AGERGS, e que os recursos arrecadados com as tarifas de disponibilidade naqueles exercícios 19, 20 e 21 permaneceram disponíveis para serem utilizados em conformidade com a finalidade almejada pela AGERGS e pela própria companhia, que seriam benefícios aos usuários de baixa renda, sem qualquer prejuízo ao interesse público. Que a solução mais adequada para prestigiar o princípio da razoabilidade, bem como o interesse público envolvido, é a suspensão deste processo e a realização de tratativas entre a AGERGS e a Corsan para que seja firmado o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Nesse contexto, a Corsan chegou a iniciar processos administrativos internos para a etapa preparatória de licitação pública voltada à seleção de empresa terceirizada para a realização do serviço de ligação intradomiciliar, em cumprimento à determinação da AGERGS e em estrita observância à legislação então a ela aplicável. Todavia, com a preparação do processo de privatização, cujo leilão foi realizado em dezembro de 2022, mas envolveu etapas preparatórias iniciadas muito antes, diversos processos de contratação e licitação sofreram atraso e passaram por restrições diversas. É evidente, portanto, que esse contexto excepcional e atípico prejudicou a realização das contratações então necessárias para a execução das ligações intradomiciliares determinadas nas resoluções homologatórias da AGERGS. E que, além disso, após aproximadamente 1 mês e meio da edição da resolução homologatória 423 de 2023, foi concluído o processo de privatização da Corsan, com a assinatura do contrato de compra e venda de ações em 7 de julho de 2023, o que implicou a necessidade natural e inevitável de uma ampla transição com a revisão de todos os processos, projetos e ações da companhia, de modo a adequá-los à nova gestão e à busca de maior eficiência. E prossegue. Na prática, a manutenção dessa penalidade punirá os investidores que assumiram há apenas 1 ano o controle acionário da companhia e estão realizando investimentos bilionários para promover a universalização do saneamento básico dos municípios atendidos. E que tem-se, nesse sentido, a ausência de razoabilidade da penalidade aplicada à Corsan, já que a privatização e a repactuação dos contratos de concessão em curso implicam o alcance do mesmo objetivo almejado com o processo administrativo em tela, que é a universalização do serviço de esgotamento sanitário nas concessões detidas pela companhia, com especial atenção à população de baixa renda.
E continua dizendo que não se pode ignorar que em janeiro de 2024 a Corsan apresentou manifestação à AGERGS, propondo nova composição de custos para o serviço de ligação intradomiciliar dos usuários de baixa renda, em razão da defasagem dos valores previstos nas resoluções homologatórias anteriores, o que denota que, poucos meses após a conclusão do processo de privatização, a Corsan já havia se mobilizado para avaliar, rever e planejar todos os processos e custos da companhia, exatamente como se espera em um contexto de privatização. Na ocasião, a manifestação da Corsan não foi respondida por esta entidade reguladora, mas ela evidencia que a companhia está empenhada em viabilizar a utilização dos recursos arrecadados no passado com as tarifas de disponibilidade para o custeio de ligações interdomiciliares. E também que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a penalidade aplicada ao particular pela administração pública deve ser analisada com base na razoabilidade, levando em conta a gravidade do descumprimento do contrato, a noção de adimplemento substancial e a proporcionalidade, tendo-se pronunciado em situações específicas, no sentido de que a falta de demonstração de prejuízo, a aceitação implícita e o aviso prévio das dificuldades enfrentadas pelo particular podem afastar o cabimento da sanção. E, por fim, requereu o conhecimento do presente pedido de reconsideração, a atribuição de efeito suspensivo automático ao presente pedido de reconsideração, nos termos do artigo 23, parágrafo único da Resolução Normativa 32 de 2016, a suspensão do processo administrativo sancionatório em tela para que sejam iniciadas tratativas para a celebração de termo de ajustamento de conduta, TAC, entre a Corsan e a AGERGS, com respaldo no artigo 16 da Resolução Normativa 13 de 2014, e com o objetivo de substituir a penalidade objeto do auto de infração 04/2024, por um conjunto de medidas voltadas à inclusão da população em situação de vulnerabilidade social, em linha com o programa Vem com a Gente, VCG, desenvolvido pela IGE e reconhecido em âmbito nacional e internacional. E, sucessivamente, caso não haja interesse da AGERGS na celebração de TAC com a Corsan, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, pede-se que a penalidade objeto do auto de infração 04/2024 seja revista e anulada, em prestígio ao princípio constitucional da razoabilidade, tendo em vista a existência de justificativas fáticas pertinentes. Na análise do pedido de reconsideração realizada através da informação conjunta DJ-DT número 11/2024, os argumentos apresentados pela Corsan foram totalmente refutados pela área técnica da AGERGS, conforme apresentado anteriormente no âmbito do relatório que eu fiz a leitura. Além do mais, o critério adotado para a dosimetria da pena atendeu ao requisito apresentado pela Corsan em seu item 26, quanto à proporcionalidade e razoabilidade. Quanto ao pedido de celebração de TAC, a Resolução Normativa 47 de 2019 estabelece, em seu artigo 1º, que a AGERGS poderá, nos processos sancionatórios, firmar termo de ajuste de conduta entre a AGERGS e a delegatária, mas que a companhia não há qualquer direito subjetivo à celebração do TAC, principalmente quando constatado que a Corsan vem reiteradamente descumprindo as determinações da AGERGS, como bem apresentado pela área técnica. Assim, eminente presidente e eminentes conselheiros, eu estou, diante do exposto, votando. Posso pronunciar o meu voto agora, senhora presidente? Por favor, conselheiro. E então, o meu voto. Primeiro, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Companhia Rio Grande de Saneamento, mantendo a decisão do diretor-geral de aplicar a penalidade de multa no valor de R$ 10.476, conforme a auto de infração número 04/2024. Segundo, oficiar a companhia da presente decisão para efetuar o respectivo pagamento no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa e registro nos cadastros competentes, conforme artigo 27 da Resolução Normativa 32, de 18 de outubro de 2016. É o meu voto. Ok, obrigada. Passo ao conselheiro Marcelo Spilk para a sua revisão.
Boa tarde, senhora presidente, colegas conselheiros, diretor-geral, demais diretores, servidores aqui da Agergs que nos acompanham nessa sessão, representantes de poder concedente, representantes de usuários. Passo, então, a leitura da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da Agergs, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo eminente conselheiro relator Algir Lorenzon e, desta forma, acompanho seu voto. Ok, obrigada. Conselheiro Lucas, alguma observação antes da gente fazer, prosseguir a votação? Algum questionamento? De minha parte, não, presidente. Certo. Bem, eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Lorenzon. Passo, então, ao seu voto. Como vota? Também acompanho integralmente o voto do conselheiro Lorenzon. Ok. Então, no processo 1539, 39.00.230, que trata do recurso da Corsã ao auto de infração número 4 de 2024, o Conselho Superior, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso da concessionária, mantendo a multa pelo descumprimento da norma regulatória. Vamos passar às comunicações. 2.1. A Diretoria-Geral informa sobre a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação em face do acolhimento de todas as manifestações feitas pela empresa, as determinações da fiscalização relativa a indicadores de desempenho do transporte metropolitano. Eu vou aqui na sequência só o nome da empresa e o número do processo encontra-se na nossa pauta. Termo de arquivamento 8 de 2025, empresa Sociedade de Ônibus Gigante. Termo de arquivamento número 5 de 2025 para Wendling de Transporte Coletivo Limitada. Termo de arquivamento número 6 de 2025 para Sociedade de Ônibus União. Termo de arquivamento número 9 de 2025 para Citral Transporte e Turismo. Todos esses termos, essas fiscalizações foram realizadas pela Diretoria de Transportes e Mobilidade, antiga Diretoria de Qualidade dos Serviços. E, então, esses foram todos termos arquivados por atendimento às determinações da Agergs. Questiono aqui os colegas, diretor-geral, se tem alguma comunicação para fazer. De minha parte, não, presidente. Obrigado. Tá certo. Convites aqui nós não temos neste momento. E vamos passar algum convite, conselheiro? Não? Conselheiros? Ok. Bom, até já vou, em comunicações, já anuncio que nós teremos na sequência desta sessão, e os conselheiros estão convidados, como sempre, para participar da reunião com a Metroplan para fins de tratar sobre os horários do transporte hidroviário de passageiros entre Rio Grande e São José do Norte. Há uma grande carência da população, principalmente de São José do Norte, em relação aos horários, né? A população é bastante dependente desse modal e nós vamos, então, atuar de forma cooperativa aqui com a comunidade, com as prefeituras, com a Metroplan, e também com a concessionária para verificar o que se pode fazer no sentido de aumentar os horários da concessionária, da delegatária. Assuntos gerais, nós temos aqui a aprovação do balanço geral da Agergs do ano de 2024, constante no processo 775-3900-251. Nós já, a Diretoria de Administração e Finanças já
apresentou para todos os conselheiros, né, o balanço com todas as suas planilhas e especificações, detalhamentos. E então eu pergunto, né, para os colegas se estamos em condições de aprovar o balanço ou querem alguma outra reunião administrativa ou alguma manifestação agora da diretora administrativa substituta. Olha, presidente, eu recebi com bastante antecedência, tive condições de verificar, de conversar, analisar. Eu acho que está muito bem elaborado. Quero cumprimentar todos os que trabalharam que realizaram esse trabalho, enfim. E eu não vejo uma necessidade de outros esclarecimentos, não, são aqueles que constam aqui, senhora presidente. Eu também, presidente, da mesma forma, tinha uma dúvida pontual que eu consegui esclarecer com a diretora substituta, então da minha parte está tudo bem claro e também parabenizo aí pela qualidade do trabalho realizado. Da Eleonora, da sua aqui. Certo. Conselheiro Lucas? Também, da mesma forma, presidente, também recebi com antecedência, analisei, verifiquei que foi um trabalho muito bem feito, com bastante informações detalhadas, né? Então, cumprimento também a diretora e também entendo que são informações suficientes para nós aprovarmos. Ok. Então, também, da mesma forma, me somo aos colegas aí nas manifestações e no voto. Podemos aprovar, então, constar na nossa ata que foi aprovado por unanimidade o balanço geral da Gergs de 2024. Certo? Ok. Certo. Então, Perfeito. para que conste na nossa ata, o ponto 4.1, o item 4.1 da nossa pauta, aprovação do balanço geral da Gergs do ano de 2024, processo número 775-3900-251, o balanço foi aprovado por unanimidade dos conselheiros. Colegas, então, nós vencemos a nossa pauta, mas temos ainda uns minutos antes da reunião com a Metroplan. Pergunto se os senhores têm algum assunto geral, alguma outra comunicação que queiram aqui apresentar, fiquem à vontade. Diretor-geral, diretores. Está sem som, conselheiro Algir. Uma pequena informação, já não sei se já é de conhecimento de todos, que na próxima quinta-feira o nosso parlamento, a Igreja Assembleia Legislativa do Estado, vai promover a sabatina do novo conselheiro indicado para a nossa Gergs, conselheiro Ricardo Giuliani. Na próxima quinta? Quinta-feira, às 11 horas. E Eu também não sabia. o conselheiro Alexandre Porce. Pois No mesmo dia e logo após, ou um pouco antes, também será sabatinado. Ok, não sabia do Dr. Ricardo Giuliani. Ótimo. Tudo bem. Eu Desejo estarei... sucesso a eles. Sim, também. Eu não poderia acompanhar, estarei em Aracaju, tem um evento na quinta, vou na quarta, vou fazer um bate-volta em Aracaju e retorno, então, no final da quinta-feira à tarde. Faça boa viagem, presidente. Obrigada. Colegas, então, vamos encerrar nossa sessão de 11 de 2025. Hoje nós já iniciamos com a nova facilidade de ingresso, de ingresso na nossa sessão sem o pedido requerimento para participar da sessão, basta clicar no link do nosso site. E futuramente a gente pensa que vamos ter mais pessoas interessados, usuários, assistindo a nossa sessão. Por hora, então, me despeço aqui, vamos assinar nossos processos, né, as nossas decisões, e em seguida temos a reunião com a Metroplan, caso os senhores possam participar, estão convidados. Até logo, até a próxima terça-feira. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.